Fala Geek, beleza? No vídeo de hoje mostraremos as maiores rivalidades entre heróis da Marvel. Então fique e se liga nessa lista. Não se esqueça de se inscrever no canal. Bora lá! Hulk vs Coisa. Os fãs mais recentes podem achar que o ideal seria a rivalidade entre Thor e Hulk. Mas essa tretinha é muito mais recente e a longa história de comparações entre as forças do Gigante Esmeralda e do Coisa, do Quarteto Fantástico, vem de muitas décadas de publicação. A medição de forças entre a massa muscular de pedra do Coisa e o poder descomunal e crescente do Hulk apareceu em diversas histórias. E, em quase todas, o Hulk leva vantagem no combate físico, mas fica atrás quando o assunto é perspicácia e agilidade, já que Ben Grimm é muito astuto. A partir do primeiro encontro, nas antigas, em Fantastic Four #12, esse combate passou a se tornar cada vez mais divertido e menos sério. E desde Fantastic Four número 112, em que ambas as criaturas passavam por transformações instáveis, as histórias dessa eterna rivalidade foram se tornando mais hilárias, especialmente por conta do bom humor do Coisa. Demolidor vs Justiceiro. Atormentando pela culpa, o Demolidor vive sob dúvidas na fé cristã herdada do pai irlandês, e normalmente tem crises de depressão. Ainda assim, ele raramente mata, e, mesmo quando isso acontece, é por razões extremas, que vão completamente contra sua ideia de justiça. Suas próprias convicções católicas o impedem de combater o crime tirando vidas. Já o Justiceiro não tem esse código moral. Frank Castle, embora não seja um vilão, muitas vezes age como um. Ok, vamos ser mais justos. Castle tem um código de honra próprio que o permite mandar seus inimigos, que normalmente são os mais sórdidos contraventores, para o inferno, sem titubear. Esse choque de conceitos não acontece com frequência, mas quando ocorre se torna a rivalidade que menos envolve amizade nesta lista. A fase de Brubaker no título do Demolidor, em meados de 2000, mostra Castle respeitando Murdock, quando este esteve na prisão pela primeira vez. Mas o primeiro encontro explosivo entre ambos, na fase de Frank Miller em meados dos anos 1960, mostra bem o contraste entre os dois personagens, em uma trama que leva Murdock ao extremo. Aliás, essa edição ganhou uma adaptação para a própria introdução do Justiceiro na série do Demolidor exibido na Netflix. Wolverine vs Ciclope. Todo mundo que conhece os X-Men sabe do triângulo amoroso entre Jean Grey, Logan e Scott Summers. Aliás, as principais histórias do grupo mutante, incluindo a saga da Fênix Negra e Era do Apocalipse, contam com embates fervorosos entre Wolverine e Ciclope. O duelo entre garras e rajadas óticas já renderam muitos combates interessantes, assim como o respeito crescente que ambos passaram a nutrir um pelo outro, aceitando suas diferenças ao longo do tempo. Contudo, em X-Men, Cisma, que levou ao trágico conflito entre os Vingadores e os X-Men, a raiva entre ambos escalou e eles ficaram de cara virada um para o outro por um longo tempo. Mas, na atual fase de Jonathan Hickman, Wolverine e Ciclope até mesmo sugeriram serem apaixonados um pelo outro, assim como ambos por Jean Grey, formando um trisal. O amor venceu. Capitão América vs Homem de Ferro. Essa é talvez uma das rivalidades mais populares atualmente, principalmente por conta dos filmes da Marvel Studios, que escalaram as diferenças entre o industrialista futurista de Robert Downey Jr. com o soldado romântico dos anos 1940 de Chris Evans. E, depois da adaptação de Guerra Civil, o contraste ficou ainda mais interessante. Nos quadrinhos, há momentos emocionantes sobre essa rivalidade, que muitas vezes acaba em tragédia e destaca o grande respeito e consideração que Stark e Rogers têm um pelo outro. Após os eventos de Guerra Civil nos quadrinhos, Stark protagoniza cenas que fazem os olhos suarem, ao ver o Capitão América morto, no final dos anos 2000. E, embora ambos vivam se irritando, como quando Rogers descobriu que Stark ajudou a apagar sua mente, há uma dinâmica que envolve o Thor e que afeta os Vingadores e o mundo todo. Quando Stark e Rogers não estão bem um com o outro, os heróis levam surras homéricas. Mas quando ambos estão unidos, nada consegue detê-los. Namor vs Pantera Negra.
Em Pantera Negra, Wakanda para sempre, tivemos um gostinho da luta entre Namor e Pantera Negra, que, no filme, é Shuri. No entanto, os quadrinhos da Marvel já mostraram severos desentendimentos entre o Rei de Atlântida e T'Challa, o Rei de Wakanda, e tudo isso está ligado aos reinos de cada um deles. Embora já tenham sido aliados no passado, a relação de Namor e T'Challa se tornou cruel quando o Príncipe Submarino, possuído pela Força Fênix em Vingadores vs X-Men, decidiu inundar Wakanda apenas para se vingar do Pantera. Isso levou a uma rixa descomunal, que se estendeu por todo o período em que os dois estiveram nos Illuminati. E aí, Geek, o que achou? Essas são algumas rivalidades entre heróis da Marvel. Se gostaram do tema, deixa nos comentários, que fazemos uma parte 2 ou até com personagens da DC. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu!